Então, meu nome é Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi, sou professor no departamento de matemática. Na verdade, eu entrei no UFMG como professor do departamento de engenharia elétrica, na escola de engenharia, né, e migrei para matemática após o meu doutorado em 2001. Minha trajetória inclui as atividades didáticas nesses dois lados, né, do lado da engenharia e do lado da matemática, atividade de pesquisa em um campo aí que está na fronteira entre a computação, a matemática, a engenharia. Eu identifico minha área de trabalho como matemática computacional hoje em dia. Em termos de administração universitária, exercendo algumas funções que foram instâncias onde foi possível contribuir um pouquinho para tentar melhorar um pouquinho alguns aspectos da universidade, né? Talvez a primeira participação relevante na administração do nível de universidade tenha sido ali na CPPD, quando eu participei da CPD, assim que eu voltei do doutorado também, em 2001, 2002, que terminou convergindo para a minha participação numa comissão que discutia critérios para alocação de docentes nos departamentos, né? Construiu o que hoje é o critério adotado pela universidade, uma planilha de alocação de vagas que usa uma metodologia dinâmica para construir indicadores de pesquisa, extensão, ensino, etc. É uma ferramenta administrativa importante, veio sendo utilizada pela universidade nos últimos 15 anos. A próxima participação de uma dimensão um pouco maior foi na qualidade de pró-reitor de graduação no período de 2014 a 2018. Nesse período, a gente fez algumas coisas que eu acho bastante legais. A gente fez, por exemplo, acabou de ser comemorado os 10 anos das formações transversais na graduação, que foi um fruto do trabalho daquele período nosso, né? Isso é o resultado de uma reflexão, inclusive, que veio amadurecendo, uma reflexão só minha, uma reflexão de um grupo de pessoas a respeito de como que seria importante a gente fazer a graduação, ter percursos mais diversificados, percursos mais variados, que não fossem estritamente técnicos de cada curso, mas que incluíssem aquela formação intelectual com uma visão para a sociedade, uma visão para problemas do mundo, né? Nesse mesmo período, teve um trabalho insano que a gente fez de reformar as normas gerais de graduação. A gente concluiu e foi aprovada em 2018, no momento em que estava encerrando o nosso mandato. A reforma anterior tinha sido concluída em 1990. Eu fiquei o mandato seguinte de reitoria como assessor da reitora, né, cumprindo papéis diversos. Eu acho que questões dignas de menção, as principais são essas, e obviamente teria resposta longa, que essa ia gastar muito mais tempo. Eu entrei na matemática em 2001, eu tinha entrado na engenharia em 1992, ou seja, já fazem 32 anos. A universidade, eu creio que amadureceu muito nesse período, né? Talvez tenham se formado alguns consensos que demora a formar numa universidade mais jovem, como aquela de 1980, 1990, e que, assim, durante a década de 90, por exemplo, foi o período em que a UFMG passou a ter uma maioria de doutores no quadro docente. Antes disso, o quadro docente estava em formação. Grande parte das pessoas em titulação, e aposentava, entrava outro que estava em titulação. E a partir do momento em que as pessoas passam a serem docentes naquele esquema de a grande maioria já sendo doutor, já tem linha de pesquisa, já orientando na pós-graduação, isso configura diferente o jeito da universidade funcionar. A grande maioria já sendo doutor, já tem linha de pesquisa, já orientando na pós-graduação, isso configura diferente o jeito da universidade funcionar. Não vou dizer que é melhor ou que é pior, mas é um jeito mais maduro, se parece mais com universidades tradicionais mundo afora, né? Quando eu era aluno aqui, década de 80, o corpo docente tinha uma participação relativamente grande de docentes em 20 horas. A universidade tinha como meta ter uma grande maioria do corpo docente em regime de dedicação exclusiva, o que veio sendo construído aos poucos.
tanto por essa política da universidade, quanto uma política que se traduziu naqueles resultados de movimentos grevistas, por aumento de salário, etc., que se traduziu em mudanças no plano de carreira, e esses planos de carreira vieram a privilegiar a dedicação exclusiva. Essa mudança é importante, um corpo docente profissionalizado e exclusivo para a universidade e enxergando as tarefas da universidade como as suas prioridades profissionais. Uma maior disponibilidade de tempo para pesquisa, para extensão. Um docente de 20 horas basicamente dava aula. Esse tipo de perfil expande ao longo da década de 90 e consolida meio que anos 2000, né, com um perfil predominante. Tem uma questão geracional que eu acho que é relevante. Grande parte dos docentes que estão agora nos últimos 5, 10 anos da carreira, né, a gente se conheceu no movimento estudantil, atuando em DAs, DCEs, e interagindo com os docentes na época das greves, Câmara de Graduação ter feito um esforço concentrado no meu período de pró-reitor para fazer a mudança das normas gerais de graduação. Eu chamei algumas pessoas que eu conhecia daquele tempo, que tinham atuação nessa dimensão, para serem os parceiros na Câmara de Graduação. Isso, de certa maneira, ligava as pessoas por conexões que tiveram e têm uma importância grande, que fazem diferenças por vias meio invisíveis às vezes, e que certamente hoje em dia não existem na dimensão que já existiram. Gerações mais jovens de docentes que mais tipicamente foram alunos de iniciação científica, foram começar doutorado e entraram na universidade. Também não vou dizer que é para bem ou para mal, não. Essas pessoas das gerações um pouco mais novas, né, elas têm uma capacidade de fazer uma pesquisa de ponta, etc., que provavelmente a turma da minha geração não teria. Mas isso significa mudanças. A questão de quem é o corpo discente, ele sofreu enormes transformações em virtude de muitas coisas. Tem os aspectos geracionais, né? Uma geração depois de outra, as gerações têm modos de enxergar o mundo, modos de vida que são diferentes. Essas gerações estão inseridas em contextos socioeconômicos que mudaram. O Brasil muda muito. De 1990 para hoje, o que é sociedade, o que é o trabalho, o que são os empregos, de que maneira a sociedade se organiza espacialmente em cidades. Hoje é um perfil muito diferente, inclusive por esse tipo de motivo. E a gente tem de mencionar, né, outras mudanças que foram causadas por um direcionamento intencional da instituição ao configurar o processo de seleção de estudantes, né? Lá para trás, dar o bônus para pessoas de escola pública, bônus racial, que depois migrou para um processo regido por uma lei federal, né, de cota. Década de 1990, o UFMG não tinha nenhum curso noturno, oficialmente noturno. Tinha cursos que funcionavam à noite informalmente, entre aspas. Esse movimento de institucionalizar cursos noturnos foi aprofundado na época do Reúne, né? Metade dos meus encargos didáticos, tipicamente, é de noite. A gente nota que é um perfil bem diferente do perfil diurno. Também, de novo, não cabe dizer que é melhor ou pior um público ou outro, mas é um público com características de levar uma vida muito mais dura. Eles enxergam estar na universidade com a tentativa de mudar de vida, o que, de fato, costuma se traduzir em algo que acontece. Isso se traduz numa relação, por exemplo, com o professor, com a universidade, que também tem características próprias. A gente passa a ter estudantes com uma diversidade muito maior do que a gente tinha antes. Como que vai ser o caminho daqui para frente, né? A boa alternativa. A gente gostaria que os cursos de graduação se encaminhassem para um futuro em que a gente tivesse muito mais possibilidades de interseção entre os cursos. Então, as normas foram formatadas para isso. A gente vê os cursos começando a se formatar para atender essas normas de 6 anos atrás. A coisa de a gente ter, por exemplo, ingresso comum para alguns cursos muito afins, isso é uma invenção daquela época que está começando a se traduzir em realidade, né? Os cursos poderem permitir que
alunos de outros cursos cursem trajetos dentro de um currículo que é para um curso. E isso é algo que, muito aos pouquinhos, começa a virar uma possibilidade. As formações transversais, elas já se tornam um exemplo, ainda não tem todo o impacto que poderia ter, mas ela já se traduz, por exemplo, a formação transversal em acessibilidade e inclusão, que forma pessoas para lidar com as diversas questões, diversas dimensões das pessoas com deficiência, o que é a presença delas no mundo, o que é o sistema de ensino diante das pessoas com deficiência, né? A gente não tem, em outros lugares aqui na região de Belo Horizonte, uma instituição que tem essa capacidade de oferecer 6 disciplinas que permitem um aprofundamento amplo na temática de acessibilidade e inclusão para pessoas que, por exemplo, vão se formar em licenciatura e ser professores. Uma coisa que as escolas obrigatoriamente têm de ter são professores para atuar com esse tipo de dimensão. E a grande maioria dos licenciados disponíveis não tem nenhuma formação sobre isso, exceto uma disciplina colocada burocraticamente nos currículos de graduação, aí, escolas afora. Isso vem permitindo que a UFMG tenha um negócio que, infelizmente, é quase que exclusivo da UFMG, formar pessoas capacitadas a atuar nessa dimensão. Então, esse é um exemplo de um tema em que a UFMG, pegando diversas áreas do conhecimento, juntando as pessoas que lidam com esse tema com as perspectivas diversas, a gente consegue dar uma formação muito qualificada, muito diferenciada. São coisas que permitem que o nosso egresso tenha características únicas. Não tem outra escola que forme pessoas com essas características, né? Eu esperaria que, no futuro, a gente tivesse muito mais uso dessas possibilidades que se abriram com esse novo formato das normas gerais de graduação. Antes de eu mudar de departamento, a escola de engenharia começou a mudar para o campus. Eu cheguei a trabalhar como professor da engenharia no campus. Alguns departamentos mudaram para o campus, outros ficaram no centro da cidade. O que eu era professor mudou. Então, a minha mudança para o campus foi gradativa. A gente vê nitidamente uma interação muito maior dos estudantes de engenharia com os pares. Passam a interagir de uma maneira muito mais intensa ali com os colegas do ICB, os colegas da Fafiche. Uma das últimas coisas que eu fiz na engenharia foi presidir uma comissão que mudou o currículo de engenharia elétrica conforme foi modificado. Ele passou a permitir que o estudante escolhesse, entre aspas, uma ênfase que fosse montada a partir dessa perspectiva interdisciplinar, juntando disciplinas de lugares diversos, etc. Uma das coisas que foram viabilizadas por esse mecanismo foi uma ênfase em engenharia de áudio. Juntou, além do pessoal da engenharia eletrônica, que mexia com eletrônica e processamento de sinais ali do lado da engenharia elétrica, né? O pessoal da música, o pessoal da fonética, gente aqui da arquitetura. Teve vários grupos de alunos que cursaram isso, seguiram a carreira profissional em cima disso. Quando eu entrei no campus em 1982, o campus era inóspito, existia poeira. A gente achava agradável, era um campus que ambientalmente sempre foi muito bonito, tudo. Era difícil de permanecer nele pela ausência de uma mínima estrutura, né? Assim, as escolas foram, ao se consolidarem, haver as construções e as escolas passarem a ocupar o campus. Isso leva mais gente, tanto pela presença das escolas, como torna o campus um pouco mais habitável. Preferível você andar numa avenida principal tendo prédios dos dois lados que tendo mato dos dois lados. A praça de serviços foi isso foi na gestão da professora Vanessa como reitora, né? Foi uma coisa importante ali da organização do campus, definir uma centralidade aí das pessoas de vários prédios em volta irem para lá e fazerem coisas lá. Pelo menos um núcleozinho ali de escolas próximas passou a existir. Obviamente, a gente precisa transitar entre as escolas na medida em que a gente tem de ter contato por motivos diversos, né, com colegas das unidades, né? A gente trafega pelo campus, isso é legal fazer a pé, né? O fato de existir essa proximidade aumenta as oportunidades das pessoas se encontrarem. Os estudantes, eu sei que trafegam ali entre, pelo menos aquelas escolas ali do núcleo central, eles trafegam. Docentes, a minha suspeita é que é muito menos,
A gente tem um convívio maior do que teria em uma situação mais dispersa geograficamente. Algumas coisas estão localizadas de tal maneira que essas coisas precisam de carro. A FAI, por exemplo, vou frequentemente, tem de carro. Agora, quando a gente fala em espaço para fazer atividade de pesquisa, espaço para colocar os alunos, para espaço de estudo, espaço para as pessoas, para instalação de professores, claro que existem pressões, existem demandas, mas não de uma ordem de magnitude que pressiona. Ter laboratórios mais sofisticados, às vezes vai significar ter uma construção com esse laboratório, muitas vezes não. Muitas vezes vai significar pegar a mesma sala e trocar o que tem lá dentro. O que talvez precisasse ser pensado no campo são outras dimensões que acho que são talvez meio frágeis hoje em dia, né? Como que as pessoas, de certa maneira, são induzidas pelo espaço a interagirem. E isso cabe pensar muito. As pessoas estão passando mais tempo fora do campus e provavelmente em casa. Isso, em alguma medida, desestrutura um pouco as relações das pessoas. Ainda vai ser necessário a gente pensar como é que faz para as pessoas se encontrarem. Não é tão fácil como era antes da pandemia. Tá? Algumas atividades foram racionalizadas por esse outro jeito de funcionar. A questão, por exemplo, de boa parte das reuniões serem remotas. Aquelas mais corriqueiras, serem remotas é muito bom, é muito prático, economiza um tempo enorme da gente. Mudou e para formatos que a gente ainda vai ter de terminar de processar. Certamente ainda não chegamos no que seria uma conclusão definitiva sobre como que a gente deve funcionar, dada essa disponibilidade de recursos remotos, do teletrabalho. A gente ainda não sabe exatamente o que fazer, mas eu acho que isso vale para a universidade e vale para quase tudo à nossa volta. Né? A UFMG, ela sempre soube ter uma visão de futuro. Por exemplo, essas coisas que eu pus a mão mais imediatamente, nunca foi ideia minha. São coisas de pessoas que tinham pensado em coisas semelhantes num passado um pouco antes ou muito antes, né? Essas ideias que a gente pensa de futuro, né? A gente encontra nas gerações que vieram antes da gente. Essa perspectiva de que tem gente pensando o futuro, um conjunto de pessoas que vem de lugares diversos e que interage, procura construir uma noção coletiva de para que lado devemos andar. Isso é uma característica que eu espero que se mantenha em termos de direções futuras da universidade. Nossa graduação, pós-graduação, pesquisa, ela está se ancorando cada vez mais nessa teia de instituições universitárias que umas se referenciam nas outras, né? Consolidação de pesquisa, ter laboratórios mais bem estruturados, etc. Isso com o tempo acontece. Por mais que os tempos sejam difíceis, as pessoas reclamem com razão que tem uma dificuldade de financiamento, etc. O acumulado ao longo de décadas permite que a gente tenha coisas de qualidade acadêmica brotando aos pouquinhos, com muito esforço e se consolidando, se tornando referência nacional, internacional. Os cursos de graduação nossos, eu acho que passam por processos muito parecidos. Eu acho que não cabe comparar, dizer é melhor, pior, que as épocas são muito diferentes. Mas pegando, por exemplo, o curso de engenharia elétrica hoje, ou o curso de matemática hoje, comparado com esses cursos há 40 anos atrás, o atual é muito mais consolidado, o atual tem referências, tem contatos efetivos com instituições de primeira linha, mundo afora. A gente passou, de certa maneira, a ser uma universidade que se posiciona olhando para pares que têm uma estatura diferente daqueles que eram os pares em que a gente mirava em 1980. Um problema existencial da UFMG era se era melhor ou não do que a PUC. Hoje em dia isso não é pergunta mais. Existem talvez algumas apostas que são mais ou menos certas, né? De que os nossos alunos de graduação eles vão continuar tendo, e provavelmente até mais, dada a crise econômica, etc., sendo pessoas que vão trafegar mundo afora, vão trabalhar na Europa, no Japão. Né? Isso está acontecendo em escala cada vez maior e tende a continuar acontecendo. Se a realidade econômica do Brasil melhorar, eles vão tender a ficar mais por aqui.